Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Fala galera do canal Boleiros na Rede, sou Robson Abreu, estou aqui para mais uma resenha muito especial com uma pessoa que nós admiramos bastante por tudo que vem fazendo aí para o nosso esporte querido que é o futebol, e eu já vou apresentar já o nosso convidado de hoje, mas Erasmo, tá feliz hoje com o nosso convidado, Erasmo? Fala, boleiros! Olha só, Robson, eu tô naquela situação, imagina, nos anos 70, 80 tinha muito da peneira, né? Hoje tá diferente, né? E aí, rapaz, esse professor tá com cara que, assim, não precisa tocar na bola, só no jeito de correr ele já aprova ou reprova o jogador. Vamos ver se é assim mesmo, Robson. Erasmo, eu quero saber se você seria aprovado por esse professor, isso que eu quero saber, mas tudo bem. Você está falando aqui do professor Josué Teixeira, muito prazer estar falando contigo, professor, um grande treinador do nosso futebol brasileiro, principalmente Rio de Janeiro, lógico que já teve passagem até fora do Brasil, a gente vai querer saber disso também, mas é um prazer enorme, professor Josué, estar conosco, o senhor batendo esse papo conosco, professor. O prazer é todo meu. Primeiro, boa tarde, né, pro Robson, pro Ivan, pro Boleiros, né? Vamos falar do Boleiros, que a gente já todos, inclusive quem está assistindo. Então, pra gente é muito legal estar participando e falando de futebol com vocês. Obrigado, professor. Tem muita gente já deixando recado aqui, ó. O melhor técnico com quem trabalhei é o Diego Serra, _8, tá falando aqui. Teve outros, deixa eu ver, que teve tanta gente que já entrou aqui, já falou, que bom por isso. Mas teve muita gente falando aqui, ó, sou fã dele, GB02 Oficial. Vinícius Pimentel acabou de entrar também. Muita gente participando, e eu quero pedir, você que quiser deixar uma pergunta, se estiver pelo Instagram, aproveita essa interrogaçãozinha aqui, ó, escreve tua pergunta lá que a gente faz aqui pro professor também, Josué Teixeira. E tiver no Facebook também, deixa sua pergunta lá que o Erasmo traz a pergunta para você, a sua pergunta pro professor também. Professor Josué, vamos lá. Pelo que eu vi aqui, o senhor é de Niterói, é isso mesmo? Como que começou a sua carreira futebolística lá em Nikit, como o pessoal gosta de chamar? Nascido e criado em Niterói, né? E não tem nem motivo para sair daqui, então eu adoro isso aqui. Se eu tivesse que mudar hoje, eu mudaria para Macaé, que é outra cidade que eu gosto muito. E também quer ter uma história que semana que vem vai fazer 6 anos do título, né? 7 anos da conquista da Série C. Mas, na verdade, cara, eu sou militar, né? E de carreira, e saí das Forças Armadas em 2006, que aí eu pude mais me dedicar à profissão como treinador, porque como militar você não pode ter outra remuneração, então você ficava muito na divisão amadora e em clube de menor investimento, que você conseguia conciliar um pouco o teu horário para fazer os trabalhos. Então, diretamente aí, para entrar já no rumo profissional, em 2003, eu entrei como analista de desempenho, talvez um dos primeiros analistas de desempenho no Flamengo. Depois fui pro Fluminense e aprendi muito com o Jair Santos, que na verdade foi o primeiro cara a fazer tudo isso. E ele me ensinou muitas coisas, então eu sou muito grato a tudo que eu aprendi nessa questão de análise, de observação, foi com ele. E depois eu tive um outro treinador que me deu um caminho muito grande, foi o Abel Braga, no qual nós nos tornamos amigos pessoais, e talvez o cara com maior visão de jogo, maior visão de relacionamento, de treinamento, de convivência, de ambiente. E ele sempre dizia, o craque do nosso time tem que ser o ambiente. Esse é o craque do time. E ele prezava muito isso. Então, foi um cara que eu tive um aprendizado muito grande, sou grato, sou amigo até hoje. E depois disso nós tivemos uma sequência, já rodamos algum lugar, ganhamos alguns títulos estaduais, alguns títulos nacionais no Brasil, também fora do país. E estamos aí, alguns acessos, quebrando alguns tabus no Nordeste, com o River. Então, umas coisas muito legais que aconteceram na carreira. Eu te digo que eu sou um cara muito, muito feliz. Eu tinha um objetivo na minha vida. O cara que fala que está no futebol e não tem time, ele tá negando a verdade, né? Porque ninguém tá no futebol e fala assim, eu não tenho time. Mentira, você tem um time. E eu tinha um sonho, né? E quando eu comecei a passar, você é um treinador e tal, eu queria ser
técnico do Fluminense e trabalhar no Maracanã pelo clube. E consegui. E dirigi em 4 divisões do Brasil. Já dirigi na Série D, na Série C, na Série B e na Série A. Então, tu tá realizado na tua vida? Não estou realizado. Mas eu consegui completar alguns sonhos. É claro que eu tenho outros. Mas a gente sempre tem aquele sonho inicial de ter um objetivo, nós já tivemos. Agora a gente começa a administrar novos sonhos, novos projetos. É o que a gente vai buscar. E o Fluminense é 2006, né? 2006. E o senhor já dirigiu, o senhor foi falando aqui, né, de alguns clubes, em resumo, porque se fosse falar todos os clubes que o senhor dirigiu, a gente ia ficar muito tempo aqui, porque ele passou por muitos times, graças a Deus por isso, conheceu várias culturas. Por exemplo, o ABC, que é um dos times mais campeões aí do Brasil, o senhor também já esteve por lá, já dirigiu o ABC, aí como o senhor disse, o Fluminense, aí o Macaé, Americano, fora do Brasil foi o agora eu sempre confundo. Algarafa também, pô, muito legal. E o senhor chegou a jogar futebol lá profissionalmente? Não, nunca joguei. Eu te falei, eu fui militar, entrei com 17 anos nas Forças Armadas. Sim. E aí batia pelado como amador, essas coisas todinhas. E eu tive um período que eu passei até num teste no Botafogo, na divisão de base, quando fazia uma avaliação em Niterói. O NECA, que fazia avaliação até em São Gonçalo. E aí eu passei no teste. Pois é. Mas aí eu tinha que escolher entre o futebol e as Forças Armadas. Eu tinha que ajudar a minha família também. Certo. Então eu abri mão do sonho do futebol. Eu abri mão do futebol para ter uma segurança na vida e fazer uma projeção maior. E quem sabe, né, no meu estudo inicial, no futuro, quando me aposentasse, eu poder voltar ao futebol. Infelizmente, minha vida conseguiu dar esse rumo. Aí, Erasmo, o Murtinho Ana mandou pra ele: meu amigo Josué, sempre torcendo por você. Sou o Josué Futebol Clube, Erasmo. Maneiro, hein? Bacana. A Ana, a Carol, que a gente chama de Carol, ela é amiga da Faculdade de Direito, que eu também fiz a Faculdade de Direito, além da Educação Física. E ela foi uma das primeiras a ganhar um autógrafo. A gente, no meio da sala, ela brincava. Não, eu quero um autógrafo. Aí ela foi uma das primeiras, uma amiga querida, que está se recuperando aí do infarto que ela teve agora recente. Um beijo gostoso para ela aí. Legal. Pra cima, força aí. Seu José, vamos lá. Futebol, rapaz, qual é a tua concepção de jogo? Hoje fala em futebol apoiado, acontece, mas qual é a sua ideia inicial de jogo? Quando você pensa em colocar uma equipe em campo, qual é a tua ideia de jogo? Se é propositivo, se é reativo? Agora tu imaginou os nomes novos, né? Mas qual a sua ideia de jogo? Veja bem, se eu puder escolher, porque eu tenho que ver a minha realidade, né? Claro. Não adianta eu falar assim, eu vou jogar ofensivo. Eu falo que o único cara no Brasil que pode escolher a forma de jogar e os jogadores é o técnico da seleção. Esse pode, eu quero jogar ofensivamente, eu vou propor o jogo. Eu vou convocar jogadores daquele perfil. Certo. Quando a gente trabalha em clube de menor investimento, você não tem esse direito. Você tem que ser muito criativo para entender qual é o nível de jogador que você tem e a forma que você pode adaptar aquele jogo. Eu, pelos clubes que eu trabalhei, da forma que eu trabalhei, normalmente eu jogo reativo. Normalmente. Mais consolidado, sem espaço para o adversário, sendo rápido em velocidade. Agora, eu trabalhei no Sampaio Corrêa do Maranhão e eu não jogava assim, eu jogava para ataque. Porque eu tinha o melhor time do campeonato. E conseguimos os títulos estaduais, conseguimos o título estadual, montamos o time do acesso do Sampaio, ganhamos 2 competições. Quando eu também peguei o River, que estava numa situação ruim, eu fiz um sistema com 3 zagueiros e ninguém sabia. O Amarildo, que jogou no Fluminense, eu usava ele como um terceiro zagueiro com a camisa 5, então eu achava que ele era um volante. Não era um volante. Eu liberava o Rian, que era um lateral que saía muito pro jogo, que era muito bom, e jogava ofensivamente. Então, você, treinador de um clube de menor investimento, ter um sistema é você se limitar muito. Uma forma de jogar é você se limitar muito. Então você tem que ter, eu sempre falo para os treinadores jovens que a gente orienta, que a gente conversa, você tem que conhecer todos os sistemas. Você tem que saber adaptar todos os sistemas. Você tem que identificar o que está acontecendo no jogo e na semana para você preparar a sua equipe. Você se refém apenas de um sistema, você com certeza você não vai ter sucesso. E aí eu te digo, qual que você prefere? Se eu tiver uma opção numa situação normal, eu vou atacar.
Do contrário, eu vou ter um time muito reativo e vou com o americano. Recentemente era um time reativo. Eu tinha 2 jogadores de velocidade e força na frente, que era o Aquino e o Maradona. E eu tinha um meio campo que sabia marcar, recompor e fechar espaço. Então a gente tinha um time organizado para aquele sistema. E foi um encaixe. A gente batalhou alguns sistemas. E você tem que ter essas variações para você poder encaixar. Legal. E o América, o professor, aqui a Marta no Face está falando o seguinte, ela tem um amigo que torce pela América, né, e fala que ele é um cara super educado, muito calmo, e ela está perguntando se esse é o perfil do torcedor do América. Na verdade nós sofremos com a falta da torcida por causa da pandemia, né? Então, mas a torcida do América é exigente, uma torcida sofrida, que vem de muito tempo aguardando um acesso, e infelizmente também não conseguimos agora. Mas aí é um outro processo que mais para frente eu vou poder explicar para vocês tudo que a gente idealizou. Mas é uma torcida simpática, não tenho a menor dúvida disso. Ó, R Sena 88, aprendi com o Josué que o 5º momento do jogo é a troca de sistema. É porque hoje está uma conversa muito no futebol, que se tem 5 momentos no futebol, que é a organização ofensiva e a organização defensiva. Uhum. A transição ofensiva e a transição defensiva e a bola parada. Esse até foi um debate com os portugueses. E aí eu expliquei para os caras que não. A bola parada, ela tanto faz parte do ofensivo e defensivo, exatamente. Porque ainda mais se você colocar hoje que o lateral perto da área virou um escanteio. O cara joga com a mão a bola dentro da área. Latereio, como é que faz? Como é que você faz? O lateral não conta como uma ação ofensiva da bola parada? Uhum. E aí eu falo que o que acontece no futebol do 5º momento são as transições. A modificação do sistema. Porque aí você defende, talvez, no 3-5-2, no 4-4-2, você bota teu time atrás, você fecha a tua linha de 5, as variações que você tem para aquele sistema, e quando você ataca, você muda o seu número de defensores para atacante. É como se fosse futebol americano sem você trocar os jogadores. Você vai para o ataque e você coloca, às vezes, 5 atacantes. O Jorge Jesus colocava 2 zagueiros, 3 jogadores na armação e 5 na frente. Ele ganhava isso com amplitude pelo lado do campo, ganhava profundidade, essas coisas todas. Então, eu sempre falo para todo mundo, o 5º momento do jogo são as modificações do sistema tático. Porque você, quando ataca, você usa um sistema, e quando você defende, você usa outro. Né? Isso aí foi uma conversa. O Senna foi um analista nosso lá do América, um cara muito bom, um cara que foi o primeiro trabalho dele como analista, é um cara que eu indico para todo mundo para trabalhar, porque ele é muito, muito capaz. Legal. Ô Robson, aqui o Diabo da Tijuca, a torcida da América está presente, tá aqui. Legal. Seja bem-vindo aqui. Não, o Diabo da Tijuca, ele criou até uma figurinha minha, J-Tex, e aí ficou até todo mundo. Então é um cara querido, e é aquilo que eu falo, cara, eu me dou bem com todo mundo, e você pode até criticar o meu trabalho pra gente não conseguir alguma coisa. Mas uma coisa eu te garanto, eu vou ser muito honesto e claro com aquilo que está envolvido no meu trabalho. E o Polegar Silva tá falando aqui, ó, grande Josué, te desejo todo sucesso do mundo. Muito querido, querido esse professor Herai. Verdade, rapaz. E agora, professor, é o seguinte, nesse futebol moderno aí que a gente já começou falando, né, pegar até um gancho. O senhor é daqueles que o senhor tem um cara que joga rápido pela beirada ali e é insinuante. O senhor manda ele partir para cima mesmo? Só pro o Polegar é um cara também querido, o pai dele é um cara sensacional, as pessoas... Felizmente na minha vida eu sempre encontrei gente boa no futebol, a gente sabe que é um mundo difícil e a gente felizmente tem o prazer de ter boas pessoas do nosso lado. Cara, eu penso o seguinte, aí você vai entrar no futebol moderno na questão de vantagens, né? Porque hoje está muito em moda as vantagens que você tem. E pode ser posicional, pode ser... Aí nesse caso do 1 contra 1 é a vantagem da qualidade técnica. Isso. Do jogador do 1 contra 1. Só que isso aí é muito antigo. Talvez o Herói vai lembrar, o Robson é mais novo, que a gente falava assim, esse cara técnico é muito bom, deixa ele no mano a mano e afasta todo mundo. Não aproxima ninguém, deixa que ele sozinho vai arrastar o cara. Isso gerou um conceito antigo, isso não é agora, né? Mas só que agora ganhou um outro tipo de vantagem, né? A vantagem qualitativa, o cara é melhor do que o outro e vai fazer a jogada, entendeu? Mas eu penso, se você tem um jogador de qualidade, você tem que fazer, e eu exijo no jogador, 1 contra 1, cara, você não pode jogar a bola para trás.
você tem que ir para cima do adversário e tentar o drible. Até porque, Ainda mais dentro da professor, área. Ainda mais dentro da área. Porque o cara não só pode desarmar, não pode fazer falta. Eu estava batendo papo sobre isso aí na nossa resenha. E eu falava, no futsal as equipes têm limite de falta. Então você tem que fazer uma jogada individual para conseguir para pendurar o adversário. Se você for para frente do teu adversário, para cima dele, ele vai te fazer a falta e vai tomar um amarelo, vai jogar o jogo todo pendurado com um amarelo. E aí vai te facilitar também. Então faz parte esse de repente de você abusar na habilidade em cima do adversário, de repente para tirar uma partida. Se tu não passar por ele vai tomar falta e ele vai jogar pendurado. Numa segunda oportunidade, o cara vai expulso, né? É verdade. Eu acho que esse conceito atual de treinamento, de você fazer o campo reduzido, de fazer um toque, dois toques, tá tirando um pouco dessa liberdade de ação do atleta. Então, às vezes ele prefere tocar perto do que fazer um confronto. Sim. E eu acho que você tem que criar os espaços para você ter esse confronto. Eu penso assim. A gente estava conversando aqui antes, professor, e antes de começar de fato gravar aqui, sobre o lance lá do Michael, né, a jogada que ele dominou, a bola no alto, ele dominou de letra. Não comentamos, mas tem o jogador do Internacional também, que dominou a bola no alto fazendo embaixadinha. E aí a gente lembra do Paquetá, que deu uma lambreta recentemente lá na França, o Neymar, que vira e mexe, faz isso toda hora. Então, um abraço aqui pro Marcos Dantas, aproveitar, ele que é o grande responsável do professor estar aqui com a gente. Grande Marcos, obrigado, Marcos. Então, esses lances de efeito, que hoje em dia, ou o adversário vai lá reprimir, dando bronca, pedindo para parar, ou então, às vezes, alguns árbitros vão lá também, amarelam o jogador que tem a qualidade de fazer isso. Comentamos ontem aqui, eu, Erasmo, meus amigos do nosso programa de resenha, que se o Ronaldinho Gaúcho jogasse hoje, ele ia ser expulso todo jogo. O Garrincha, se fosse dos dias de hoje, o Garrincha não ia terminar uma partida também não, porque ou ele ia tomar cartão, ia tomar uma pancada e quebrar ele. O que o senhor pensa sobre o que está acontecendo no futebol hoje, né, de jogadores fazendo suas jogadas de efeito e aí tem sendo reprimido lá pela arbitragem ou pelos adversários? E se o senhor puder repetir o caso que o senhor contou pra gente antes da gravação aqui, vai ser bem interessante. Na verdade, eu acho que hoje tem muita mimimi. Infelizmente, você é jovem, você é uma geração de mimimi. E aí tu vai levar pro futebol, cara, tá igual. E essas ações, por exemplo, o São Paulo reclamou do Michael, mas o São Paulo também faz as mesmas coisas quando ele tá ganhando o jogo. Né? Então, não existe um protocolo, não pode fazer. Só não pode fazer quando você é prejudicado. Você tá entendendo? Sim. Cara, eu acho que você tem que ter a liberdade. O cara tem a bola, ele tem a liberdade de fazer o que quiser. Ele faz o que ele quiser. O Foca não pegava, botava a bola na cabeça e ia carregando a bola o carro. Fazia isso. O Pedrinho, quando jogava no Vasco, fez no Vasco e Flamengo, ele fez uma condução de bola petecando a bola também. Antes isso há anos atrás. Sim. O Júnior Bueno tentou dar um carrinho nele, quebrar ele e tudo mais. Mas aí mas veja bem, foi uma reação do Júnior Bueno no desarme e na violência, que também era uma característica do Júnior Bueno. O Júnior Bueno não era um zagueiro de fazer carinho em ninguém. Ele dava pau em todo mundo, não queria saber. Aí o pessoal agora tá chateado porque o cara fez isso numa situação de jogo. A situação que passou com a gente, o pessoal do americano, se tiver algum jogador do americano que estava na época lá no jogo, vai lembrar, próximo do tempo técnico, o Diego dá um passe de letra, e aí eu cobro dos jogadores antes da parada alto, para não deixar. E aí quando para no tempo técnico, que eu estou conversando com eles, e eu estava cobrando deles, que o Diego só deu um passe de letra, porque nós estávamos muito distantes da marcação, a gente não estava encurtando a marcação, e ele estava com espaço para pensar no jogo e fazer a jogada. Se o jogador tem qualidade técnica, ele tiver espaço, ele vai achar o passe para o adversário, para o companheiro fazer um gol, vai achar um passe de assistência, vai achar várias situações. Então você não pode deixar o espaço. Aí a imprensa, a mídia, começou a falar que eu estava reclamando do Diego ter dado um passe de letra, que eu estava menosprezando o americano. Não foi nada disso. Só que você não tem a voz de falar. E até o Diego veio falar comigo na hora do tempo técnico.
Foi recurso. Eu falei assim, meu amigo, faça o que você quiser. Eu tô falando com meus jogadores que não pode dar espaço para você. E essa é a verdade. Então, se o Reinaldo, no lance do Michael, tivesse mais próximo do Michael, ele ia dominar aquela bola daquele jeito? Não. Não, agora ele estava lá atrás, mal posicionado, e o Michel teve espaço para dominar a bola. Verdade. E por que isso acontece? Porque os times jogam hoje com muito mais amplitude do que jogavam antes. Antes a gente tinha um ponta direita e um ponta esquerda. Mas o jogo não era com essa virada de jogo em amplitude. A bola vinha conduzindo, chegava no lateral e aí vinha até o momento da ultrapassagem. Ou era um confronto individual, mas não tinha virado o passe longo. Tinha mais a condução de bola e a aproximação, que era a essência do futebol brasileiro. Esse tic-tac, toque, era do Brasil. De ter a posse de bola, ter a posse de bola. Aí os gênios começaram a reclamar: o futebol europeu é muito mais veloz, o futebol é muito mais dinâmico, muito mais ofensivo, muito mais não sei o que, né? Vamos mudar. Aí o Guardiola pegou o Barcelona e falou: não, a minha referência é aquela seleção de 70, 82, que todo mundo falava, e posse de bola. Então, acabei falando dos dois assuntos ao mesmo tempo. Não tem problema. Mas para te dar noção que o que acontece hoje é que existe, com amplitude, o jogador, se você tiver, e pode observar, esses lances só acontecem na virada de bola e o jogador aberto. Você nunca, pelo centro, porque o centro está sempre congestionado. Então, quando você tem esse espaço, tem esse domínio. Teve um lance no centro, professor, que foi nesse mesmo jogo que o do Everton Ribeiro, né? Que deu um chapéu no mesmo Reinaldo. Reinaldo veio rápido, a bola veio rápido, deu de chaleira para cima dele e não viu nada, né? O Everton joga demais. O Everton joga demais. Ele acha espaço, né? Ele joga demais. E era lateral esquerdo no início da carreira dele, pra ter uma noção. Então é um cara no Corinthians. No Corinthians, lateral esquerdo. Então é um cara que tem muita qualidade de jogo. E aí, por que ele conseguiu dar a chaleira? Porque ele tava ninguém perto dele. Exato. Ele tem um espaço, ele tem a percepção, ele consegue enxergar. E muita gente hoje fala também, agora tem esse negócio antigamente, o domínio orientado. Agora a moda é domínio orientado. Só que antes, você fazia um trabalho na base que você, para receber a bola, você protegia o adversário, estendia o braço, olhava para trás e vinha para o domínio, para se identificar onde estava chegando o adversário. Isso já era feito. Só que hoje virou moda falar que não, agora é um domínio orientado. Né? O cara recebe, olha para aqui, domina a bola, umas coisas assim bonitinhas. O que acontece? O Everton Ribeiro, ele teve a percepção que estava distante, que percebeu que o Reinaldo e a visão periférica dele era grande, percebeu que o Reinaldo estava vindo atrasado e ia chegar, e ele teve o recurso de fazer. Entendeu? Então, foi por dentro? Foi. Mas por que foi por dentro? Porque tinha espaço. Hoje a luta do futebol é você tirar o espaço do adversário. Se você deixar o espaço, o adversário vai enxergar o jogo, vai dar o passe, vai dar o drible, vai chutar. Então, por isso que todo mundo fala: encurta a marcação, aproxima, faz o time mais compacto. É para você evitar os espaços. E aí, qual é a única situação? A amplitude, a virada de jogo. É que você tem que ter um jogador aberto e talvez ele tenha espaço para fazer esse tipo de domínio. Mas não vai ser agressivo. Às vezes ele faz o domínio só pela característica do domínio, pela facilidade e pela beleza. E é isso que atrai o torcedor. É isso que faz um novo jogador. A beleza dos lances. Não é uma butinada. Não é pegar o cara pelo pescoço. Né? Ninguém vira jogador por causa de pegar o outro pelo pescoço. Esse vai gostar disso, ele vai pro UFC. Agora, o cara que faz um domínio bonito e fala assim: eu quero fazer isso. Eu vou fazer um domínio desse, vou treinar sozinho. Joga a bola na parede, vai e faz o domínio. Isso faz o jogador, isso faz o nosso jogador. Isso faz a nossa diferença dos outros jogadores do mundo todo. Boleiros na Rede.